permitam reduzir a burocracia, melhorar a performance dos serviços públicos. E, portanto, eu acho que está nas mãos de toda a gente fazer este caminho, tentar utilizar o open source e fazer bons projetos. Muito obrigado. Obrigada, Álvaro. Vamos então ouvir a Câmara Municipal de Abrantes. Bom dia a todos. Nós estamos aqui a falar do open source. Eu venho de Abrantes, portanto fiz o trajeto todo de manhã, saí muito cedo, não bebi café, mas espero que vocês sejam o meu café e que eu seja o vosso café, porque eu estou-vos a sentir, quase, alguns de vocês, a dormirem. Open source, eu não posso abandonar muito aqui, eu gosto de falar, estar mais perto das pessoas, vou tentar virar isto para aqui. O open source é essencialmente trocarmos experiências, abandonarmos a resistência que nós temos de mudança. O open source é, acima de tudo, mudarmos a nossa forma de pensar. E nós, em Abrantes, fizemos isto. Eu cheguei à autarquia, vinha de um processo do open source de uma parte da autarquia e consegui convencer as pessoas que, efetivamente, não era só mudar a tecnologia, era preciso mudar a forma como nós pensávamos. Há pouco o colega da ESOP falava muito bem, precisamos de um pretexto para mudar, para inovar. Então, por que não um pretexto para sermos diferentes, para melhorarmos efetivamente aquilo que temos e utilizamos a tecnologia para nos ajudar. Mas é só serve para ajudar, não serve para mais nada. Porque tudo o resto tem que vir de nós, tem que vir da nossa vontade de efetivamente querer mudar. Nós em Abrantes fizemos o seguinte, rasgámos com tudo. O que é isto? Diziam-nos, bom, para implementar um projeto de desmaterialização, façamos um pequenino exemplo num departamento e depois logo vamos ver se resulta ou não. E sabem o que é que eu disse? Com várias reuniões, não, nem pensar. Vamos inovar, vamos mudar. O primeiro impacto que tive foi, isto vai falhar tudo. Os mais céticos diziam, dou-lhe 3 meses, 6 meses, vai cair. Levamos 3 anos e é um sucesso. Okay? Só foi possível porquê? Porque não tivemos medo de falhar. Porque fazer significa às vezes falhar. E eu vou-vos dar aqui um exemplo e vou partilhar isto convosco porque me sinto à vontade. Porque somos um grupo de open source. Somos uma comunidade. E quem não sabe o que é open source percebe. Comunidade. E na comunidade nós partilhamos. E nós erramos na nossa primeira abordagem deste projeto. Poucos o sabem. Ficam agora a saber todos e está a ser difundido online. Ok? Mas não tivemos medo de falhar. E essa coragem e determinação possibilitou que hoje tenhamos um conjunto de indicadores muito positivos na nossa autarquia. O projeto que vos vou apresentar é a gestão de processos digitais com assinatura digital qualificada. Porquê? Porque, efetivamente, acabou-se o papel na Câmara de Abrantes. Acabou. Nós não temos papel em lado nenhum. Eu vou fazer aqui um parênteses. Porque, se os colegas meus ouvirem, há lá uns quantos que ainda utilizam papel. Mas também porque, na própria administração pública, ainda existem situações em que temos que utilizar papel. Já são poucos os casos. Mas eles ainda existem. Portanto, é generalizado para toda a autarquia a eliminação do papel, com a assinatura digital qualificada. Hoje temos, por exemplo, a nossa Presidente em viagens a despachar processos, assinando digitalmente aquilo que tem que assinar. As nossas filhas também a fazer o mesmo. E, portanto, criou-se um outro efeito, que é o efeito da mobilidade. Então, falar disto significa falar do quê, em concreto? Do desafio inicial da solução, depois dos factos e dos números, da componente financeira e da tecnológica. Foi dita aqui uma coisa muito importante, mas que eu relativizo. Open source não é só poupar dinheiro. Open source é, acima de tudo, terem coragem para mudar. Eu sei que, eu já estou a ver aqui alguns colegas também, eles são lá da nossa zona. A maior parte de nós, nas autarquias, utilizamos um sistema, um ERP. Vamos utilizar uma terminologia. O que é isto, um ERP? Vamos simplificar as coisas. Não, é um software que faz tudo. Mas não faz tudo, não, senhora. Nós mudámos recentemente, a Câmara de Abrantes é tão diferente das outras, que eu vou-vos dar este exemplo. Nós, em 3 anos, tivemos 3 ERPs.
E todos nós sabemos o que custa mudar um ERP. Estamos a mudar agora, vai entrar agora em 2014 outro. Portanto, o que é que é preciso, efetivamente, nós termos em mente para avançarmos por um projeto de gestão documental? Porque hoje estamos aqui a falar essencialmente de gestão documental, aplicada ao open source. Foi o que nós fizemos. Bom, o que é preciso é que nós tenhamos a percepção daquilo que nós queremos fazer. Não adianta queremos fazer algo se nós não sabemos bem o que queremos fazer. E sabem o que é que acontece? Aparece lá um senhor a dizer, mas o meu software faz tudo. Então não precisa de pensar. Nós fazemos e vai ver que isto funciona tudo. Nós em Abrantes dissemos, não, nós pensamos. Que nós queremos o vosso software porque precisamos de vocês. Mas nós pensamos, nós sabemos o que queremos. Okay? Portanto, vamos deixar, na minha opinião, daquele conceito que às vezes nós temos de que, bom, o open source começado, aquilo depois ainda é preciso afinar mais uma vírgula, aquilo ainda é preciso fazer mais qualquer coisa. Bom, é isso que difere efetivamente os projetos da gestão documental. Um projeto de gestão documental serve para nós podermos, de facto, guiar o projeto por nós querermos. Está bem? Portanto, o desafio inicial que nós colocámos neste projeto, em 2011, foi termos uma base, um repositório, e, a seguir, conseguirmos desmaterializar por completo todos os procedimentos internos da Câmara. O que é que aconteceu? Aquilo que há pouco tínhamos falado. Nesta implementação, verificámos que haviam procedimentos que iam 3 ou 4 vezes ao mesmo interveniente. Vejam um disparate que era. O documento vinha para mim, depois ia para o colega, depois voltava para mim, depois ia para o outro colega, depois voltava para mim. Porquê que ele veio 3 vezes a este interveniente? Porque as pessoas não têm noção do que estão a fazer. E quando nós lhes questionamos, se vocês fizerem isto, pergunto, porquê que você faz este procedimento? Não sei, eu sempre fiz assim. Porquê que não hei de fazer assim? É aqui que nós entramos, com a coragem e com a determinação de mudarmos. Okay? O open source serve só apenas como mente aberta para experimentarmos outras soluções. Okay? Para experimentarmos a possibilidade também de errarmos. É isto que é realmente importante. Então o desafio foi arrancarmos em 2011 com uma entidade que está aqui comigo, que vai nos ajudar aqui a apresentar a fazer esta apresentação, em que consistia retirarmos por completo o papel dos serviços e ao mesmo tempo incrementarmos ou acelerarmos os processos internos da Câmara. Foi o que fizemos. Mas fomos mais além. Porque não basta só fazer isto. Porque eu já vi alguns sistemas de gestão documental dessas entidades que vos estou a dizer. Tivemos preocupação com uma coisa que disse a ESOP muito importante. Formatos abertos. Eu chego a câmaras vizinhas e vejo-os a utilizar o DocX e vejo-os a utilizar outros formatos que não são formatos abertos. Mas nós tivemos a necessidade, e tendo essa percepção, temos pessoas na nossa equipa que só se preocupam com a normalização dos formatos. Nós, na Câmara de Abrantes, toda a documentação só é produzida e armazenada em PDF-A. Porquê? Dizem os senhores entendidos, é o formato aberto de longa preservação. Sabem porquê? Porque o nosso projeto está ligado ao arquivo digital da Câmara. Não está separado. Nós não temos um ERP que não quer saber do arquivo para nada. Não. Nós temos reuniões com os nossos arquivistas, onde às vezes debatemos, às vezes a tecnologia choca um pouco com estas coisas todas, é normal. Não é? Mas integramos com os sistemas deles, porque temos essa preocupação. Preservação da informação. Nunca se esqueçam disto. Quando vocês produzem um DocX ou um outro formato qualquer que seja fechado e o colocam num sistema, ninguém vos garante que daqui por 20 anos vocês o conseguem abrir. Então têm que ter cuidado com isto. Aliás, existe mesmo, penso que existe uma norma, ou pelo menos até mesmo um decreto-lei, onde exige que os formatos sejam PDF-A. Okay? Portanto, este projeto é muito mais do que desmaterialização de processos. É um projeto complexo. E reparem, ao fim de 3 anos ainda não conseguimos chegar aos serviços online. E a pergunta é, não. Sabem porquê? Porque encontramos um conjunto de pessoas lá do serviço que tiveram que se habituar a uma nova ferramenta. Vocês conseguem ver o impacto que foi de janeiro de 2011. Uma pessoa com 30 anos de trabalho. Nunca utilizava mal o computador. E de repente dizem, esqueça o papel. As pessoas sentiram-se perdidas. Nós também não tínhamos a experiência que temos hoje. Mas arriscámos, fomos para a frente. E hoje estas pessoas reconhecem que controlam a informação toda. Hoje nós sabemos onde estão todos os processos. Quem despachou, quem disse o quê, onde está, quem vê o quê. Tudo isto é possível hoje na Câmara de Abrantes. Então, durante estes 3 anos, o que estivemos a fazer foi preparar toda a nossa estrutura interna para conseguirmos então aparecer com os serviços online. Que um dos nossos objetivos para o próximo ano é, de facto, chegarmos a essa parte.
Bom, desmaterialização completa com assinatura qualificada. A parte da assinatura qualificada foi muito importante, porque eu tive muita dificuldade em implementar isto na autarquia. Eu reuni-me com juristas, com os nossos juristas, eu andei a bater de porta em porta, a saber, até tentar telefonar para a AMA, não conseguia falar com ninguém. Que me explicasse isto, tenho que dizer, é a oportunidade. Porque, reparem, o que eu tive, a dificuldade que nós tivemos, quem quiser implementar um projeto desta natureza também vai ter. E nós temos dificuldade, às vezes nós queremos apoio para nos dizer, nós podemos ir por aqui. E batíamos à porta, ligámos para a AMA, ligámos para todo lado, e todos encolhiam os ombros lá na Câmara e diziam, você é que sabe. Então não sei, não tenho problema, não tenho medo. Aqui a chave é não ter medo de fazer. Okay? Porque errar todos nós erramos. Agora, ter coragem de fazer, isto é que é muito importante. E nós avançámos. E colocámos a assinatura qualificada. Todos os processos desde 2011 da Câmara estão com a assinatura digital qualificada. Aí houve um parceiro também importante, que não está cá hoje, mas que também podemos referir, que foi a Multicert, que nos apoiou nesse procedimento. Obviamente, a par da Infosistema, que esteve sempre connosco desde o início. Mas, para nós fazermos isto tudo, tivemos que montar um sistema de camadas. Muito bem. O que é isto de sistema de camadas? Vamos simplificar, porque eu não estou aqui a falar nada de técnico, apesar de eu ser técnico, e, portanto, se tiver alguma dúvida depois no fim, podem-me colocar, seja mais técnica ou menos técnica. Então, o que é um sistema de camadas? Reparem, eu falei-vos em arquivo. E o arquivo é muito importante porque está numa camada cá em baixo. Mas, a seguir no meio, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma camada de intermédia de intranet, que liga ao arquivo, efetivamente, mas que é onde as pessoas comunicam. Nós, por exemplo, hoje, quando chegamos à autarquia, a primeira coisa que fazemos é ligar a intranet. Sabemos as notícias todas, quem entrou, quem saiu, quem foi para um lado, quem foi para o outro. Bom, mas não é isso que é o meu trabalho. Isso é, eu entro, posso entrar de fora, de casa, seja o que for, tudo muito bem, mas depois assim eu quero chegar ao meu trabalho. Então, quem é que nos dá, qual é a ferramenta? Portanto, arquivo cá em baixo, onde colocamos toda a informação. Camada intermédia é aquela camada da web 2.0, blogs, wikis, essas coisas todas. E depois precisamos de trabalhar. E para trabalhar temos uma ferramenta fantástica. Uma ferramenta que, de facto, nos ajudou muito. Que tem vindo a evoluir, que está a evoluir mais. E que é potencializada pelo Infosistema. Vou fazer aqui outra confidência. Em 2011... o iFlow, que é a ferramenta de BPM que utilizamos, não era open source. Mas eu falei com o Gonçalo, que está ali, lembro-me perfeitamente, íamos no carro e a primeira coisa que o Gonçalo me disse foi: Paulo, não tem problema. Se o Paulo precisa de um sistema open source, então este sistema passa a ser open source. Para vocês, pelo menos nesta fase. Hoje, o iFlow é efetivamente totalmente open source. E eu acho que a política deles está correta. Agora vou-vos explicar porque é que eu pedi ao Gonçalo para que o iFlow fosse open source. Bom, eu pedi-lhe porque não era por ser mais barato. Era uma coisa muito importante que foi dita pelo colega da ESOP. Interoperabilidade. É que o que eu quero é que os meus sistemas se liguem todos. Ainda hoje, como vos disse, nós estamos a migrar para um novo ERP. E a primeira coisa do caderno de encargos que nós pedimos foi logo web service. Para tudo. Tem que ligar com o nosso sistema. Outra coisa muito importante. O master aplicacional, a principal aplicação da nossa autarquia, não é o ERP. O ERP serve para resolver os recursos humanos, a financeira, ou seja, é a produção de informação, é a gestão de informação, que é gerida precisamente por este iFlow. Obviamente tem a par dele um conjunto de outras ferramentas que nos ajudam, mas é ele que gera. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma. Ou seja, o veículo central da autarquia, em termos aplicacionais, não é o ERP, mas é sim uma aplicação que é transversal a todos. E é essa aplicação transversal que nos vai permitir, por exemplo, fazer a gestão da mobilidade e da reengenharia de processos. Porque se nós confinássemos só o ERP, todos vocês sabem que o ERP, para ser, digamos, tornado móvel, qualquer um do mercado, vocês veem-se aflitos, têm que andar com soluções tecnológicas, não é? Pois é. Mas é que nós, com a solução que temos, conseguimos emitir faturas, ou ainda estamos a implementar essa parte com este novo ERP, vamos conseguir emitir faturas remotamente. Isto é um exemplo. Porquê? Porque percebemos, desde o início, que temos que ter a noção de para onde é que nós queremos ir. Não podemos ir comprar uma coisa só porque achamos que devemos comprar ou investir nela só porque achamos que devemos investir. Temos que ter um objetivo claro para chegar até onde nós pretendemos chegar. Bom, e nós queremos chegar aonde? À reengenharia de processos, que já está a ser feita, à mobilidade, à integração com ferramentas normalizadas. Esta questão do arquivo é muito importante, porque também aqui há muito pouca informação. Começa a haver mais agora com os planos de preservação digital por aí fora. Portanto, eu acho que devemos, ao nível do open source, tentar dar também aqui uma ajuda nesta componente. E interoperabilidade com os outros sistemas aplicacionais. Portanto, este era o principal objetivo daquilo que nós tínhamos como meta para 2011. Bom, eu há pouco disse-vos que vos ia confidenciar que nem sempre acertamos. E é muito importante que nós tenhamos esta consciência.
Reparem numa coisa. A primeira solução de arquivo que nós tivemos chama-se Alfresco. Okay? Foi a primeira solução que nós tivemos. E querem que eu vos diga a verdade? Para a Câmara de Abrantes não funcionou. Querem que eu vos diga outra verdade? Nós adquirimos o licenciamento Enterprise Alfresco. 15 mil euros ano. Sabem quem é que nos ajudava? Quando tínhamos dificuldades? A comunidade. A comunidade, não era a entidade, não eram os técnicos deles. Eles também nos ajudavam, mas era passar 3 ou 4 semanas. Mas isso eu não podia estar à espera. Então eu ia aos fóruns e eles ajudavam muito mais rápido do que, do que o próprio apoio Enterprise. Não é nenhuma crítica, isto foi dito, ficou escrito. Portanto, não é nenhuma crítica, não. É uma crítica, mas eu não estou a dizer que Alfresco não é bom. Não se ajustou a nós. Então, o que é que nós fizemos? Sem que os nossos utilizadores se apercebessem, nós sobrevivemos com Alfresco, apoiando-nos imenso no iFlow, que nos ajudou a fazer esta travessia toda, e hoje não usamos Alfresco. O repositório é todo ele, foi desenvolvido por nós, e é nosso. Portanto, é utilizado pela autarquia, portanto, abandonámos por completo a solução de Alfresco. Bom, mas aqui também reflete outra questão importante, que eu estava a comentar com o João, que é, provavelmente Alfresco não vingou bem na Câmara de Abrantes, porque não tivemos, se calhar, uma entidade com a altura para nos apoiar nesta parte da afinação. Porque há uma coisa muito importante. Não pensem que basta fazer um download de um software, porque é gratuito, e agora aquilo, porque funcionou para a Câmara de Abrantes, funciona para todos os outros. Não. O open source não é assim. O open source a base está ali, agora preciso de afinar. Qual é a grande vantagem? O modelo de negócio disto, como é que funciona? É que vocês não pagam para ter a base, mas depois o dinheiro que vocês investiriam nos outros softwares, em licenciamento, por aí fora, aqui estão a pagar a entidades para afinarem à vossa realidade. Porque, falando agora um bocadinho de gestão de processos, na realidade, nós em Abrantes mudámos o paradigma também da gestão de documentos. Bom, para tudo hoje na administração pública há documentos, não é? Documentos, assinaturas, etc., por aí fora. Então nós percebemos que não podíamos estar sempre a gerar documentos. Nós não podemos estar sempre a gerar documentos e a assinar documentos e por aí fora. Então o que é que nós fizemos? A nossa gestão documental, aquilo que toda a gente fala hoje da gestão documental, para nós é essencialmente uma gestão de processos. Nós só passamos para o documento, nós só geramos o documento quando, para ter validade probatória jurídica, nós necessitamos de algo assinado. Então quando alguém diz, eu autorizo a fazer qualquer coisa, ou então faça-se qualquer coisa, nesse momento, no nosso sistema, é gerado um documento que é assinado. Mas só nessa situação. Agora reparem, não faz sentido nenhum estar a produzir uma informação interna que é só para circular e ter que produzir um documento para depois anexar esse documento, para depois seguir mais um documento. Não! E depois do outro lado terem que abrir um documento. Então como é que nós resolvemos? Nós resolvemos incluindo isso tudo na gestão de processos. Por isso é que nós dizemos que nós não temos uma gestão documental pura, que nós não geramos documentos, nós geramos processos digitais. E esses processos digitais têm lá dentro incluídos documentos. Tá? Portanto, há aqui também um novo paradigma, que depois se tiverem algumas dúvidas eu posso abordar convosco. Uma outra questão importante está aqui, que eu tenho aqui indicada, que é encontrar um sistema no mercado que respondesse a todos estes requisitos. Bom, mais uma vez, isto é porque eu normalmente não preparo nada, não sigo um padrão, eu faço estes saltos, mas é porque são importantes de alguma maneira, que foi, eu em 2011 andava à procura de um sistema que fazia tudo. E não o encontrei. Daquilo que nós pretendíamos, não encontrei. E então, o que é que aconteceu? Tive que ir à procura de entidades que quisessem trabalhar connosco. E sabe o que é que eu digo sempre a alguém que vai lá tentar vender alguma coisa? Eu não quero vender, quero que seja meu parceiro. E nós hoje temos um verdadeiro parceiro, que chama-se Infosistema. Eu não estou aqui a dizer isto porque só gratuitamente. Eu vou-vos dizer, eles trabalham de tal forma em comunidade, e isto não sei se os responsáveis sabem, mas é verdade. Eu já cheguei a estar às 2 e 3 da manhã com eles, online, a trabalhar, a produzir coisas. Eu não pago rigorosamente mais nada. E estamos a descobrir até coisas em conjunto. Isto é uma comunidade. Isto é uma parceria. Não quer dizer que não existam outras entidades que o façam. Mas esta faz. E isto remete-nos para uma coisa, que é quando eu tenho uma dúvida no open source, o que é que eu faço? Em vez de agarrar no telefone ou mandar um mail para a entidade lá do helpdesk do ERP, não, vou a uma comunidade. E nessa comunidade, normalmente, já alguém passou pelo mesmo problema que eu. Eu já lá tenho a solução. Falaram aqui na questão da utilização do desenvolvimento em open source. Pronto, nós em Abrantes, desde o desenvolvimento às bases de dados, aos sistemas de gestão documental, é tudo open source. Está bem?
Utilizamos só open source. E, portanto, quando tenho alguma dúvida, o que é que eu faço? Vou à comunidade e a comunidade responde por mim. Portanto, efetivamente, este conceito já estava inicialmente dentro de nós. E como vocês estão a ver aqui, nós iniciámos com a solução Alfresco e o iFlow a trabalhar em cima do Alfresco. Depois abandonámos o Alfresco, ficou o iFlow, que era aquilo que nós fizemos da gestão de processos, e cá em baixo criámos nós um repositório. Bom, mas estamos a falar do quê? Qual é a nossa realidade? Estamos a falar de uma coisa pequenina? Não. Nós temos, efetivamente, em runtime, normalmente, cerca de 250 utilizadores em permanência. Ou seja, na gestão de processos, em permanência, nós devemos ter, em média, mais ou menos 250 utilizadores. 3 servidores a dar de apoio e temos cerca de 2 milhões de documentos em 3 anos. E reparem o que eu vos estou a dizer. Nós não utilizamos uma gestão documental pura. Nós não produzimos documentos a torto e a direito. Nós temos processos. Mesmo assim, nós produzimos em 3 anos 2 milhões de documentos. E cerca de 200 mil processos digitais. Portanto, tudo isto gerido por sistemas open source. A nossa base de dados, o nosso motor de base de dados, é o MySQL. Okay? Nós não temos aquele todo-poderoso Oracle, nem o todo-poderoso SQL da Microsoft. Utilizamos o MySQL e funciona. Sobre a fiabilidade do sistema, tivemos uma ocorrência grave em 3 anos. Portanto, aquela história de que, tem tudo isto em digital. Tu isso já reparou? Se desaparece tudo. Não, obviamente nós temos planos de disaster recovery. Em Abrantes também temos um modelo muito dispar daquilo que é a realidade nacional, porque eu sou responsável pela parte aplicacional, tenho um colega que é totalmente responsável pela parte da infraestrutura. Isto é muito importante porque me dá a garantia de que o que está cá em baixo funciona e ele é responsável por esse funcionamento. Mas esta ocorrência grave foi resolvida em cerca de 40 minutos. Mas uma ocorrência grave pontual para nós, em sistemas totalmente open source, geridos por nós e apoiados por uma entidade, parece-nos muito bom e nada de especial a assinalar. Portanto, aquela história e aquele receio de que, eu tenho um sistema open source, mas aquilo depois não é muito fiável, não é bem verdade. É fiável, funciona, e tudo isto é transportado até para realidades completamente dispares, porque tanto funciona em Windows, como funciona em Linux, como funciona em qualquer outra plataforma. É crossover. Até agora, neste mais recente sistema da Microsoft, o Windows 8, porque os nossos dirigentes utilizam o tablet, não é? Portanto, e despacham já por ali todos os seus processos. Portanto, efetivamente, em termos de números, a solução é robusta. Então, e o que é que nós investimos no meio disto, não é? Resta saber. Vamos lá ver do que é que estamos a falar. Investimento inicial, mais ou menos, eu não dou muito mal com a parte financeira, há lá os colegas que tratam dessa componente, mas tenho a certeza que os valores são aproximadamente estes. O investimento inicial foram à volta de 22.500 euros e uma manutenção ano de 7.000 euros que temos. A adaptação foi irrelevante e, em termos de recursos humanos, temos uma equipa de 6 pessoas a apoiar este projeto todo. Bom, vamos ao investimento inicial. O investimento inicial baixou. Foi inflacionado até pela componente do iFlow, porque tínhamos 15.000 euros ano logo. E que, ao fim do ano, cancelei logo aquilo, obviamente. Aliás, e depois abandonámos até logo a solução. Mas o restante valor, sabem o que é que nós utilizámos? Utilizámos para afinar a nossa realidade. Nós temos uma coisa muito interessante, que é o nosso processo genérico, que faz quase tudo lá dentro, em termos de gestão. Porque a grande dificuldade, quando vocês começam a querer desmaterializar e implementar uma coisa em que o João é um especialista, que é o BPM, vocês dizem, mas há tantas exceções, como é que eu faço isto? Eu não consigo implementar tantas exceções. Dizia o João para nós, mas isto, na realidade, se nós temos tanta exceção, não conseguimos fazer. Mas nós fizemos, inventámos. Aliás, nós inventamos imenso com o iFlow sem eles saberem. Eles não sabem, nós inventamos. E funciona. Inventar no bom sentido, que é, andamos para a frente. Então, reparem o que é que nós fizemos. Criámos um processo que chamámos de processo genérico, porque ele adapta-se a todas as situações da nossa autarquia. Nós desmaterializámos aqueles que eram mais previsíveis, processos de recursos humanos, que são processos mais atómicos, alguns mais simples, mas depois todos aqueles que são complicados, que é. Então, olha, daqui vai do utilizador A vai para o B, depois do B vai para o C. É sempre assim. Passado um bocadinho dizem, não, espera aí. Não, às vezes do B pode ir ainda para um D, depois volta ao B outra vez. Mas porquê? É uma exceção, sabe? Há processos que são assim. Então não dá. Então o que nós fizemos foi um processo que se adapta a tudo.
Claro que o que é que era previsível nós fazermos, mas que efetivamente é difícil, aí sim. E não é a tecnologia que faz isto, somos nós, nas nossas organizações. É termos a capacidade de sentar e dizer, não, vamos definir de facto um caminho. Vamos definir este caminho, é por aqui que vai. E este, então, tínhamos definido o caminho em BPM e sempre funcionaria desta forma. Isso é que é mais difícil. Nós, em 3 anos, ainda não conseguimos fazer. Bom, é um caminho que temos que percorrer para chegar lá. Genericamente, o nosso projeto assenta essencialmente em 3 pontos. Open source para garantir interoperabilidade. Tá? Open source para garantirmos interoperabilidade. Mas nós temos capacidade interna para fazer desenvolvimento. Mas mesmo que não tivéssemos, o grande objetivo era que vocês pudessem, junto de uma entidade externa, dizer-lhes, meus senhores, eu preciso que me venham afinar isto à nossa forma de trabalhar. Está bem? Porque não pensem que vocês vão conseguir adaptar à forma de trabalhar de outros. E o caso de sucesso de um não é o mesmo de outro. Portanto, este é outro ponto. E, não menos importante, a componente da mobilidade. Hoje em dia, nós não nos podemos abstrair da mobilidade. Fala-se tanto da componente da administração pública, é muito importante termos isto no horizonte. A mobilidade também já está a chegar à administração pública. Esta questão de ser o soldadinho que chega todos os dias àquela hora, que faço sempre a mesma coisa ao mesmo tempo e naquela altura, isto está a mudar esse paradigma. Então nós precisamos de mobilidade. Eu tenho hoje colegas que necessitam deste sistema para despacharem processos que são importantes e não conseguem fazer na sua hora de trabalho. Vão-me dizer, bom, mas isto aqui já está para trabalhar, é para trabalhar mais horas? Não, pode não ser. Pode servir para nos flexibilizar o trabalho, que é outra coisa importante. As mais horas não são relevantes. Portanto, esta componente é muito importante para chegarmos ao topo de tudo. Que são 2 coisas. São os serviços online e a análise dos dados. Extrairmos dados, está bem? Portanto, não basta vocês colocarem informação para dentro do vosso sistema. Depois têm que ter. Nós, em Abrantes, só para terem uma ideia, conseguimos controlar os processos e saber quanto tempo é que eles estiveram em determinado sítio, fazer análise disso e depois dar relatórios sobre essa informação. Tá? Portanto, isto é aquilo que genericamente é o nosso projeto. Eu agora vou passar ao João. O João vai explicar um pouco melhor a ferramenta que nós utilizamos, a ferramenta base, que é o iFlow. E depois eu voltarei aqui para vos explicar alguma dúvida que possam ter. Muito obrigada, Engenheiro Paulo Rego. Vou pedir só ao João para ser breve, porque para variar, estendemos sempre. Obrigada. Muito bom dia a todos. Meu nome é João Costa, estou aqui em representação da Infosistema. Em parceria com a Câmara de Abrantes fizemos este projeto. Agradeço ao Paulo a disponibilidade de ter vindo cá fazer esta apresentação. Agradeço à AMA e à ESOP a oportunidade de nós também estarmos aqui. Vou muito brevemente apresentar só a empresa, para quem não conhece. A Infosistema é uma empresa portuguesa, capitais portugueses, com cerca de 80 colaboradores. Temos os nossos recursos humanos são muito qualificados, portanto, temos cerca de 150 certificações tecnológicas e estamos há 18 anos no mercado. Fomos também PME Excelência em 2011. Nós trabalhamos em várias áreas. Temos ali um diagrama que representa um bocadinho a nossa oferta. No caso concreto, na área do Workflow e BPM, que é a área para a qual eu sou responsável. Tenho aqui um slide. Em termos de setores, trabalhamos muito banca, seguros. Temos também muitos clientes de referência na administração pública, serviço e indústria. Só para dar uma ideia da diversidade de clientes da Infosistema. Em relação à solução do iFlow BPM, eu aqui vou perder mais 1 ou 2 minutos, só para dar uma ideia. O Paulo explicou bastante bem o que é que nós conseguimos fazer com esta solução. É uma solução totalmente aberta que permite as organizações adaptarem a solução àquilo que precisam realmente. A nossa ideia sempre foi dar o máximo de liberdade aos nossos clientes e parceiros para, de uma forma muito livre, utilizarem a plataforma. É uma plataforma que é 100% open source, portanto está totalmente disponível para download para quem quiser utilizar. Naturalmente nós ajudamos na implementação, porque estes processos na Câmara de Abrantes está a decorrer há 3 anos, continua
porque são processos que envolvem as organizações, envolvem as pessoas. É necessário olhar muito bem para aquilo que se faz, a forma como se faz. É necessário olhar muito bem para como é que se utilizam as ferramentas. Na realidade, a plataforma é uma plataforma muito orientada à questão da gestão de processos. Portanto, como o Paulo referiu, é uma solução de workflow que tem componentes de gestão documental, naturalmente, também. E está estruturada em duas grandes partes, digamos assim. Uma parte de modelação, que é importante porque permite às organizações elas próprias modelarem os próprios processos. Portanto, não precisam de nós, infosistema, para modelar os processos conforme eles têm que ser desenhados de acordo com aquilo que é utilizado na organização. Portanto, tem essa parte da modelação, que é uma parte autónoma, e tem depois a parte de execução, que é a parte a seguir, que é tornar os processos que foram modelados úteis para a organização. Portanto, com estes dois componentes nós conseguimos implementar qualquer tipo de processo. É uma solução open source e também é suportada numa plataforma open source. Portanto, temos aqui em baixo 2 pontos técnicos para quem estiver interessado. É uma plataforma Java, portanto, nós utilizamos, no caso da Câmara Brantes, tudo em open source, inclusivamente o servidor aplicacional Tomcat, base de dados MySQL, como o Paulo referiu. Podemos interligar-nos com outro tipo de base de dados, estão ali outros exemplos, ou com servidores aplicacionais, mas a nossa ideia é que nós não queremos a quem utiliza a plataforma obrigar a incorrer em custos de software proprietário. E, portanto, toda a plataforma, desde o sistema operativo, que pode ser, por exemplo, Linux, até o próprio FLPPM, toda a plataforma é open source, a plataforma é de utilização livre. E, portanto, todo o investimento que é feito é, na realidade, na modelação dos processos. Como o Paulo referiu, o investimento inicial, em termos de licenciamento, é zero, o que permite direcionar os recursos financeiros para a verdadeira implementação que interessa, que é pôr os processos a funcionar conforme é necessário na organização. E agora vou devolver a palavra ao Paulo para terminar a apresentação. Sim. Muito obrigado. Pronto, genericamente, o João completou mais tecnicamente a solução que nós temos. Quero agradecer, eu estimo um pouco, mas eu gosto imenso de falar convosco. Gostei imenso de falar convosco. Espero que queiram depois no final falar comigo. E se tiverem alguma dúvida, estejam completamente à vontade. O nosso modelo não é o melhor, tem muitas falhas, mas se partilharmos convosco algumas questões, se calhar nós ficamos um pouco mais ricos e vocês também podem ficar um pouco mais ricos. Portanto, sintam-se completamente à vontade de partilharem connosco as vossas dúvidas. Obrigado. Há questões? Questões que queiram colocar relativamente a esta plataforma? Obrigado. Bom dia. Eu gostava só de perceber uma coisa, que é o seguinte. Quando diz que não tem documentos associados no processo, quando é preciso produzir o documento, onde é que vão buscar os formatos? Ou seja... Exato. Eu não disse... certo, eu não disse que não tínhamos documentos. Disse que só geramos o documento quando efetivamente existe uma necessidade de decisão. E esse trabalho é feito de forma automática por templates que nós preparamos e que depois, através desta ferramenta que é o iFlow, eles são gerados automaticamente. Ou seja, os nossos utilizadores só têm que carregar num botão. Imagine, está a tomar uma decisão, disse, eu autorizo a fazer qualquer coisa. Carregou num botão, ele gera-lhe um PDF, em PDF-A, e só tem que carregar depois numa chavinha para assinar. É isto. E esse documento fica automaticamente incorporado naquele processo digital. Mas se for o processo B, o formato da apresentação desse PDF pode ser diferente. Pode. Eu referia-me a como é que fazem essa gestão. Não, peço desculpa que então não percebi a pergunta. Cada processo tem inerente, poderá no final, quando eu preciso produzir um documento, certo, de diversos formatos, eu certo, posso ter um ofício, posso ter um documento interno, uma certo, informação, portanto, de acordo com o processo que eu estou a trabalhar. Ok. Como é que gerem a questão de adaptar um formato àquilo que... Ok. Quando cria esse processo, e diz-lhe logo qual é que é o cariz, qual é que é o âmbito do processo. E em função desse âmbito, que depois ele vai saber qual é que é o template que tem que utilizar. Logo à partida.
Quantos templantes têm? Não lhe sei dizer exatamente. São muitos, mas não sei dizer quantos são. 500, 1000? Não chegam a tantos também. Obrigada. Só uma pergunta. Aquela vossa equipa de... Foram seis pessoas. Que pessoas eram? Não são só da informática, não, obviamente. eu costumo dizer que nós somos híbridos. Sim. Então o que é isto de sermos híbridos? Eu sou programador mesmo, mas faço uma entrada. Eu digamos que já trabalho há alguns anos na componente de documentação e, portanto, toda esta componente de arquivo, eu estou um pouco por dentro. Depois tenho uma colega que faz exatamente o contrário, que é a Teresa. O que ela faz ela é a área, portanto, a especialização dela é mesmo na área de arquivo e bibliotecas e, portanto, gestão de documentação, gestão de informação, e depois percebe muito a minha linguagem. Ela percebe o que é que eu lhe quero dizer e eu percebo o que ela me quer dizer. Depois, tenho mais um programador, uma pessoa que me auxilia no desenvolvimento, e temos mais 2 pessoas que fazem apoio de processos, ocorrências, seja o que for, e no limite, e depois tenho uma outra que faz uma coisa importante que eu não vos disse, mas que é muito importante, que é o controle das entidades. É que nós temos um módulo que é a gestão de entidades. Está aqui um colega que falou de uma coisa, eu vou partilhar com vocês, isto tem que ser partilhado. Falaram uma vez em entidade regional. E eu pensei, entidade regional? Mas já tem controle de entidade municipal? Mais ou menos. Então estão a ver o que é controlar uma entidade regional sem controlar a municipal. Portanto, nós temos, efetivamente, um controle hoje de entidade municipal, respondendo à sua questão. Portanto, são 6 pessoas e fazem estas tarefas. Então, e o redesenho dos processos, como é que fizeram? Fizeram com os serviços? Serviços, reuniões. Foi esta equipa que fez? Foi esta equipa. A Teresa, a Teresa e outra colega que é a Ana, foram aos serviços, fizeram reuniões, redesenharam os fluxos, e depois foi com base nesse trabalho que nós depois implementámos. E elas têm a formação em gestão de processos, no sentido de otimizar? Sim, gestão de informação, sim, a nível de informação. Informação é uma coisa, processos e circuitos é outra. Certo, não é? Aí há uma componente mais técnica em que eu apoio. Não é? Quando entra na componente técnica não da reengenharia funcional, eu apoio. Quando estamos a falar da reengenharia funcional, são elas que determinam. Por exemplo, a Teresa faz a ponte toda com o arquivo. Eu vou percebendo daquilo mais ou menos, porque nós vamos falando, não é? Mas, efetivamente, ela é que faz essa ponte com o arquivo. Portanto, ela percebe a linguagem dos arquivistas, traduz para mim e diz, Paulo, isto tem que seguir este ponto, aquele caminho, tem que fazer isto e aquilo. Pronto, e nós, então, seguimos esse procedimento. Mas o desenho de processos, que são os mais variados que pode imaginar, conhece isso tão bem ou melhor que eu, se está na financeira é um determinado circuito, claro, se está numa área de negócio qualquer, contratação, ou a área urbana, por exemplo, no vosso caso, etc. Portanto, aí são realidades específicas, em que trabalham com os departamentos, certo? Mas quer dizer... para se otimizar aquilo que o colega anterior falou, não é? A empresa na hora, quer dizer, teve que estudar profundamente aquilo. Sim, não. E não tiveram consultores externos nem nada, foram vocês que tentaram otimizar os circuitos. Certo, e a conclusão que chegámos foi a seguinte, a otimização nesta fase ainda em Abrantes, ela está muito feita pela rama ainda, porque é como digo, se quiser, nós podemos até, se quiser, entrarmos numa acreditação de qualidade para um procedimento só, para um processo, mas isso é irmos a um nível muito profundo, e nós nesta fase tivemos por a autarquia toda a funcionar. Portanto, foi só desmaterializar o que já existia, não foi bem reengenheirar. Não, houve reengenharias, porque houve situações em que nós, agora, é muito fácil de perceber, porque fica tudo registado no processo. Se o processo veio muitas vezes até mim, é porque algo está mal. Então eles próprios têm esta noção. Os próprios serviços propõem alterações... Melhoria contínua. Exatamente. Ok, obrigado. Última questão, Lida Calado. Bom dia, meu nome é Paula Meireles, sou da FCT. Gostaria de colocar 3 rápidas questões. Primeiro, relativamente à assinatura digital, tendo em conta que a assinatura penso que terá uma validade de cerca de 5 anos, penso que haverá por aí essa média, como é que vocês pensam contornar esta situação em termos de valor probatório dos documentos que são produzidos no âmbito dos processos? Não, desculpe. Eu faço se calhar todas as respostas. Depois, gostaria de perguntar se tem ferramentas de ferramentas produzidas no âmbito da gestão documental, portanto, em termos de controle de organização, classificação, avaliação dos documentos produzidos, nomeadamente do plano de classificação ou tabela de seleção, se estão associados a esta ferramenta, e em termos de preservação digital, se já tem alguma ferramenta também em curso de, precisamente, preservação digital e de garantir a preservação da informação que é produzida. Claro. Olha, respondendo à primeira questão, tem a ver com a validade da assinatura. A assinatura é válida para sempre.
Isto salvo a indicação que me deem é melhor, e a AMA é responsável, quando assina um documento, o documento não perde validade, aquela assinatura que lá está não perde validade. O que significa é que poderá não conseguir assinar com aquele certificado ao fim de 5 anos, mas isso não quer dizer que aquele documento perca o seu valor probatório. Tá? Portanto, não tem que ter uma nova assinatura? Não tem que ter uma nova assinatura. Não, senão hipotecava por completo este projeto de assinatura digital. Repare, não tem. O que é verdade e o que é real, e aqui é que eu lanço um grande desafio, porque há muitas dúvidas sobre isto, e a AMA tem responsabilidade em esclarecer, que é, o que tem que fazer é, ao fim de 5 anos, está-me a dizer 5 anos, eu não sei se são exatamente 5 anos, mas mais ou menos, poderá não conseguir utilizar o mesmo certificado para assinar. Tá? Mas não tem que voltar a assinar todos os documentos. Isso é garantido. Não fazia qualquer sentido, não é? Pois, eu também acharia que não. É aqui que eu digo que é muito importante, porque a falta de informação é realmente relevante neste processo. E o que nós fizemos foi, em conjunto com os nossos juristas, vimos que existe legislação que diz que todo o documento pode ser assinado digitalmente. Ora, se é assinado digitalmente, aquele certificado é válido para sempre. Acabou. Aquela assinatura, aquele certificado que está embutido, mais tecnicamente para perceber o que é que estamos a falar, quando nós assinamos um documento, ele injeta dentro desse documento aquela chave, não é? Fica lá dentro. O que significa que essa chave poderá já não conseguir, ao fim de 5 anos, assinar outros com aquela chave, porque tem que renovar, tá? Mas sim, aquela continua a ser válida. Portanto, se eu usar um documento que foi assinado passado 6 ou 7 anos completamente em tribunal, ele tem validade? Tem validade jurídica, sim. Tá? Pronto, esta era uma questão. Outra questão que eu tinha colocado sobre as ferramentas de classificação, não é? Sim. A Teresa, esta colega que eu falei, o que ela fez um mapeamento do nosso sistema de tabela de seleção, de classificação, fez um mapeamento para uma linguagem mais simples. Mas, quando nós criamos um processo, nós indexamos logo a essa tabela com uma linguagem mais simples, mas que por trás tem um mapeamento que vai dar à classificação do arquivo. Portanto, automaticamente os processos são logo classificados e são classificados até logo pelos serviços. Portanto, existe um plano de classificação por trás, exatamente, embora não seja, se calhar, visível. Porque não é visível de uma forma direta para eliminar a complexidade, não é? Mas ele existe por trás, sim. Muito bem. E depois era o PPD, se já tem em curso alguma ferramenta, já estamos a trabalhar no plano de preservação digital, sim. Nós temos já algumas coisas alinhavadas, mas ainda não fechámos o nosso plano de preservação digital. Bem, obrigada. Nada. Bom, eu vou chamar então o professor João Duarte Silva, da A3ES. Muito bom dia. Peço desculpa do meu atraso, mas outros compromissos não me permitiram chegar mais cedo. Eu iria fazer a minha apresentação como cliente